Isso, espero que a pessoa entre. Vai cumprimentando. Glória a Deus. Vamos orar para a gente poder dar início. Amém? Era um tempo que a gente deveria estar no culto. E hoje, mais ou menos umas 7 horas, tinha muita gente fazendo live. E a gente sabe que a internet está sobrecarregada. Então, vamos passar um tempinho juntos, orando ao Senhor. Vamos orar a Deus, vamos louvar o Senhor com um cântico. E logo em seguida, a gente vai ministrar a palavra de Deus. Amém? Mandar um abração para a irmã Heloísa, a Belamin, que Deus continue te abençoando. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 127. Mas antes, nós vamos orar a Deus nesse instante. Pai querido, Pai de amor, olha para nós, Senhor Jesus, com olhar de misericórdia, que o Senhor possa estar conosco agora nessa transmissão, que o Teu nome seja glorificado e que as pessoas possam sentir paz, esperança, ter a sua fé edificada e, Senhor, que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, e cuidando de nós nesse tempo de quarentena e de epidemia. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Continua conosco e nós te agradecemos no Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém? Luci, Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 127 da nossa harpa cristã. O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao Teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao Teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao Teu
mandar. Breves os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas o altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mandar um abraço para todos os nossos queridos que estão nos assistindo. Abraço para meu amigo Leonardo, Salmão, que estão nos Estados Unidos, também passando por esse momento de crise. A minha tia, a tia Selma, a Lídia. Que Deus abençoe você, Lídia. Lídia lá de São Paulo, grande querida, uma família muito abençoada por Deus. O Renato, o Mateus Sampaio, que Deus continue abençoando. O Mateus, ele fez comigo o teste do Radical. Mateus. E o Mateus também está na aula de música. Deus abençoe o Mateus. Manísia, Deus continue te abençoando. Irmã Selma, amém? A Dalva, a Simone, o Denilson, Isabel Lima, também é a esposa do meu amigo Felipe. Ana Peixoto, Leonardo Castro também está assistindo, o Evani, que Deus abençoe você, Evani, segura. O Evani gosta de cair de uma escada, mas graças a Deus ele agora nesse período não está podendo cair. Irmã Georgette, Leonardo, Deus abençoe, meu amigo Leonardo Traquinas. O Henrique Regis, lá de São Paulo, grande amigo, que Deus te abençoe. Amém? Simone, Davi Rocha, Mônica Fernandes, Ana, e a esposa de Léo, Leonardo, Ana, toda a sua família, que Deus continue abençoando eles poderosamente. Neucimar, meu amigo Neucimar, que Deus continue abençoando muito. A Dani, lá da Transfiguração, que Deus continue abençoando ela, todos os seus filhos, está grávida também, que Deus continue dando graça. Adriano Moreno, do CAAD, Deus abençoe, meu amigo. Grande e forte abraço, saudade de você. Meu companheiro, presidente, pastor Paulo Carvalho, que Deus continue abençoando o Paulinho, que está com esse desafio da nossa SEADER. Pastor André, do Mutuá, que Deus abençoe. Meu amigo Wilson Renato também, que Deus continue abençoando. Martinho Monteiro, você é gente muito boa, que Deus continue abençoando Martinho, a Vera, irmão Evani. Amém? Uma bênção muito grande que vocês estejam conosco nessa noite. Eu quero compartilhar com você algo da palavra de Deus. Hoje seria um culto, estaríamos no culto louvando ao Senhor, mas por conta dessa quarentena, a gente está aí impossibilitado de estarmos juntos, mas o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Eu quero deixar para vocês uma palavra. Nas terças-feiras nós temos estudado acerca da fé, falar um pouco sobre fé. E eu quero conversar com você de uma forma muito sucinta, refletir de uma forma muito rápida acerca do que a Bíblia fala sobre fé, nesse capítulo de ouro de Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, e numa outra oportunidade a gente dá continuidade. Amém? Abraço para Viviane Abdala. Deus continue abençoando essa família toda. Viviane é irmã de um grande amigo, Adriano, uma família abençoada, tenho muita saudade de vocês. E o Zilmário também, meu amigo, ali de São Francisco. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 7.
diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor Jesus, pela tua palavra, que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito ministrando no coração, na necessidade de cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor Jesus, esta transmissão. Que a tua mão seja sobre nós, teu cuidado, teu amor, continua conosco e nós te agradecemos o teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, nós temos falado sobre fé durante os nossos cultos de ensino e é muito importante nesse período que nós estamos sendo duramente provados. A nossa fé é duramente provada. Nós, até pouco tempo atrás, não imaginávamos que as nossas igrejas deveriam estar fechadas. Talvez isso não passou pela nossa cabeça. E hoje estamos vivendo essa situação de não poder se encontrar com as pessoas, de não poder ter esse contato que é tão importante para nós. Pelo menos para mim, eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de estar com as pessoas e é um momento muito difícil. E esse texto, meus queridos irmãos, um texto de ouro que fala sobre a fé. Hebreus é um livro abençoado, um livro que possui uma revelação rica da palavra de Deus. E ele vai nos orientar e vai primeiro nos dar uma definição do que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existem coisas que nós não podemos ver. Eu ouvi certa vez e guardei no meu coração e que um pastor me disse que sem promessa não existe fé. Porque a fé, meus queridos irmãos, é baseada numa promessa. E a promessa é isso. Esta certeza de que nós vamos receber aquilo que a gente espera e a prova de que existem coisas que não se pode ver. A promessa não se pode ser vista, não se pode ser contemplada. Mas nós cremos e vamos receber as promessas que o Senhor tem nos dado. Então esta fé é esta certeza que nós precisamos ter em nosso coração, dessas promessas que estão na palavra do Senhor. E o escritor aos Hebreus, ele vai continuar dizendo acerca do testemunho de que tudo foi criado por Deus, os mundos, né? Na nova tradução na linguagem de hoje, pela fé entendemos que o universo, ou seja, tudo isto que foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. E Deus criou tudo a partir de coisas que não se veem. Né? Existe uma
uma parte da ciência, chama-se física quântica. A física quântica, ela se propõe a estudar questões que não se podem ver, o que é minúsculo, o que é de um tamanho menor, né? Então, menor do que um átomo, ou do que o átomo é formado. É disso que a física quântica ela vai estudar. São coisas muito pequenas e coisas muito grandes. E já a física quântica ela já mostrava que existem coisas que nós não vemos, mas que existem. E ele vai dar-nos 3 exemplos. Eu quero me focar nesses 3 exemplos de Hebreus 11. 3 exemplos. Pela fé, Abel, pela fé, Enoque e pela fé, Noé. Primeiro, o escritor vai dizer assim, pela fé, Abel. Abel oferece um sacrifício excelente. Quando a gente vai lá olhar em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver essa história acerca desse primeiro culto que aconteceu. A família estava cultuando ao Senhor e Abel oferece uma ovelha. Essa ovelha é uma ovelha preparada, não era uma ovelha qualquer, uma ovelha separada, e ele apresenta esta ovelha ao Senhor, e Caim apresenta do fruto da terra uma oferta. E acontece que Deus vai aceitar a oferta de Abel, mas vai rejeitar a oferta de Caim. E por que isto acontece? Porque a oferta de Abel era um sacrifício de fé. Um sacrifício de fé porque Abel estava fazendo uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo que aconteceria mais à frente. Era uma oferta profética que apontava para Jesus. E é uma oferta que o texto diz que mesmo depois de morto, essa oferta ainda fala. É a oferta que agrada a Deus, o sacrifício da fé. Abel ofereceu o sacrifício da fé. E nós vamos ver que a Bíblia vai falar de Abel em outras partes. Jesus vai colocar Abel no rol dos profetas. Ele disse que os profetas eles vão ser honrados de Abel a Zacarias, que foi morto no altar. Então, Abel é colocado como sendo um profeta pelo próprio Jesus. E agora, aqui em Hebreus 11, mais uma vez, o nome de Abel vai ser mencionado, porque ele oferece um sacrifício excelente, o sacrifício da fé. O segundo exemplo que a Bíblia vai nos dar é o exemplo de Enoque, a fé daquele que anda com Deus. Enoque, meus queridos irmãos, andou com Deus e de tal forma que houve um momento em que ele não foi mais encontrado. Enoque foi transladado. Enoque não conheceu a morte. Enoque andou com Deus, tão próximo de Deus que Deus o recolheu e de forma que ninguém mais viu Enoque. Com 365 anos de idade, Enoque foi transladado. E Enoque nos fala da fé daquele que anda com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. E Enoque, meus queridos irmãos, ele recebe esse testemunho que agradou a Deus. Ele andou tão próximo de Deus que houve um momento que Deus recolheu para si Enoque. Então, da mesma forma, nós devemos andar com Deus. E andar com Deus é andar por fé. Devemos crer que o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Devemos crer na palavra do Senhor. Devemos confiar. A cada dia saber que esta palavra é confiável. E depois, o texto vai nos falar de Noé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé, ele foi o construtor de uma arca, um empreendimento de madeira, 3 andares, muito grande, e com uma palavra, com uma promessa em seu coração,
de que haveria algo, aconteceria algo que nunca havia acontecido antes. Uma chuva. Uma chuva de maneira tal que iria inundar tudo. E a palavra de Deus nos informa e nos fala que no tempo de Noé não havia chuva. No tempo de Noé, a terra ela era irrigada de baixo para cima. Havia uma abóboda de água em cima. Tinha água embaixo e água em cima no céu. E o que Noé estava falando que iria acontecer, e a Bíblia coloca Noé como pregoeiro da justiça, era algo inimaginável, que ninguém poderia compreender que isso aconteceria. Chuva do céu era algo que não acontecia. E ainda mais um dilúvio a ponto de inundar tudo que era conhecido. Até hoje, se alguém falar assim, olha, vai ocorrer uma chuva que vai encher tudo. Até hoje é difícil de acreditar. Imagina nos tempos de Noé. E veja como a palavra de Deus se cumpre. Porque Noé pregou e choveu, e por conta dessa chuva, essa chuva foi um instrumento de justiça de Deus. O que aconteceu? Imagine só como as coisas acontecem. Quem imaginaria de que o mundo estivesse parando por causa de um vírus? Talvez se você pudesse contar para alguém e dizer assim, vai parar tudo, vão fechar todos os comércios, ninguém vai mais sair de casa por causa de um vírus. E alguém dissesse que isso é uma bobagem, você está falando demais. Mas é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. E o que a gente está vivendo hoje está na palavra. O que a gente está vivendo hoje já estava registrado. E nós que não estávamos atentando para que isso iria acontecer. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor se cumpre. E olhe só, ela se cumpriu lá atrás, falando acerca do dilúvio. Ela está se cumprindo hoje, falando acerca de pestes, de pragas, e também falando sobre a questão de ficarmos em casa. E agora, ela vai se cumprir mais uma vez, falando sobre a volta de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tudo aquilo que a Bíblia fala é correto? Tudo aquilo que a Bíblia fala acontece. E não é à toa. E hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos em quarentena, estamos impossibilitados de sair de casa, preocupados por causa de uma doença que aparentemente não tem cura ou está difícil de ter uma cura, mas a palavra de Deus continua se cumprindo. A fé de Abel é o sacrifício da fé. A fé de Enoque é a fé daquele que anda com Deus. E a fé de Noé é a fé que obedece. Noé obedeceu, mesmo quando isso não fazia o menor sentido. Mesmo se alguém pudesse dizer assim, Senhor, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo tempo fazendo isso. As pessoas estão brincando acerca da minha fé, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Mas Noé obedeceu. E por causa da sua obediência, a sua família foi salva. E nós precisamos olhar para esta fé, a fé que nos leva a obedecer. Esses três personagens vão nos falar acerca de três verdades. A questão daquilo que nós entregamos. Abel representa aquilo que nós entregamos, é o sacrifício da fé. Enoque representa como nós vivemos, é a fé que nos leva a andar com Deus. E Noé representa a nossa obediência à palavra do Senhor, é a fé que obedece. Então, isso nos leva a uma conclusão. A conclusão que eu quero compartilhar com você nessa noite é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se você procurar fazer um sacrifício, mas não fizer com fé, este sacrifício não agradará a Deus. Se você viver, mas viver sem fé, viver de uma forma qualquer, ou como alguns cristãos têm vivido como se Deus não existisse.
esta fé, ela precisa estar no nosso caminhar. Nós devemos viver em fé, andando de fé em fé. Em último lugar, Noé representa a fé que obedece. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. É a fé que nos leva a obedecer. Então isso quer dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que você possa avaliar isso na sua vida, no seu coração, para que você possa andar de fé em fé, para que você possa não somente viver a sua fé, mas também compartilhar a sua fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus, na pessoa e na obra de Jesus. A fé que nos fala acerca do que Jesus fez por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E também esta fé que fala acerca da obra de Jesus, que Jesus se entregou, o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro, ele é a nossa salvação. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse momento tem sido muito difícil para nós, porque tenho certeza que alguns têm procurado ou têm questionado a sua fé, de como essas coisas têm acontecido, como tem surgido essa situação. Mas que você possa sair desse momento com a sua fé mais madura, com a sua fé firmada em Cristo. Jesus Cristo é a nossa fé. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos só nesta vida, só para sermos felizes ou para termos uma boa vida. Nós esperamos em Cristo a nossa vida eterna. Então que você possa ter a sua fé firmada no Senhor, a fé que obedece, a fé que entrega e a fé que anda com Deus. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai querido, Pai de amor, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, que a nossa fé seja edificada em Ti. Que o Senhor possa, Senhor, continuar conosco, nos abençoando. Que nós possamos crer a cada dia nas Tuas promessas. As Tuas promessas não caíram por terra, mas as Tuas promessas são verdadeiras, elas são confiáveis, elas são fiéis. E nós podemos confiar em Ti, Senhor. Da mesma forma que o Senhor avisou que haveria um dilúvio, e o dilúvio aconteceu. Da mesma forma que o Senhor avisou que haveriam pragas e pestes, mas que seria o princípio das dores, e isso tem acontecido. Da mesma forma, a Tua promessa diz que o Senhor vem buscar a Tua igreja. E nós esperamos em Ti, Senhor. Nos dê a estratégia, nos dê, Senhor Jesus, querida, a condição de falar da nossa fé, Senhor Jesus, de uma maneira mais efetiva, de viver realmente de uma maneira que venha agradar a Ti, obedecendo a Tua palavra, andando contigo, Pai querido, apresentando o nosso sacrifício de louvor a Ti. Continua conosco, recebe todo o louvor, recebe toda a adoração, abençoa cada família. Não permita, Senhor, que o pânico e o desespero entre nas nossas casas, mas que nós sejamos tranquilizados pela Tua palavra que cuida de nós, pelos Teus anjos que estão acampados ao nosso redor. Sim. Pai querido, pela Tua ação, a ação do Teu Espírito no mundo, nós sabemos, Senhor, que há uma grande batalha nos céus, mas sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Continua, Senhor, operando e agindo na vida de cada um, abençoando o ministério, Senhor, de todos esses pastores que estão agora comigo, que se unem, Senhor Jesus, querido, comigo nesta transmissão, abençoando os Teus filhos, Senhor, que têm passado, Senhor Jesus, por essa situação difícil também, e que existem pessoas que estão aguardando uma orientação da parte deles. Pai querido, fortalece-os, ajuda-os, Senhor, abençoa a família deles, Senhor Jesus, querido, dá graça, dá força, Senhor, a toda a nossa liderança, a liderança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, das igrejas, Senhor, no mundo. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, neste momento. Sim, que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça.
Pai querido, ajuda os meus amigos, ajuda os meus colegas, ajuda os meus companheiros, ajuda, Senhor, as ovelhas que estão debaixo, Senhor, da orientação do cajado que o Senhor tem me concedido. Que a tua mão seja sobre cada um, Senhor, manifestando o teu poder, a tua graça, o teu amor e o teu cuidado. Sim. Continua, Senhor, operando e agindo. E nós te agradecemos no teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você rica, abundante e poderosamente. Amém? Quero aproveitar esse momento para falar com você. Amém? Temos muitas pessoas assistindo aqui. Que Deus continue abençoando. A Sônia, o Fabinho, o Fábio e Jaqueline. Que Deus continue abençoando, meus amigos. O Marco Aurélio, a irmã Tânia. A Luciene, que é a esposa do pastor Eliel. São grandes amigos, eles moram nos Estados Unidos. O Joel, o Ávila, meu primo. A Alessandra. O Alisson, que Deus abençoe você, Alisson. Tia Laurinha. A Tânia, a esposa do Ananias, que Deus abençoe vocês, Raquel, meu primo Júnior, irmã Heloísa, que Deus continue abençoando você, Elizabeth, Alessandra Almeida, Joel Barbosa, meu amigão, que Deus continue abençoando, irmã Miriam Cândido, a esposa do meu amigo, que Deus continue abençoando vocês, irmão Carlos Feijó, pastor Elton, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Quero aproveitar para agradecer. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado. Eu tenho recebido algumas mensagens de alguns irmãos que estão nos ajudando e que, ainda que nós não estamos tendo cultos, essas pessoas sentiram no seu coração o desejo e a responsabilidade de ajudar a igreja nesse momento. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, que têm, do jeito que pode, deposita, coloca numa conta. Amém? No dia 19, foi o dia em que eu mandei uma mensagem para os irmãos informando que não haveria o culto na quinta-feira. Nós ainda estávamos discutindo o que a gente ia fazer, se ia fechar a igreja, se não ia fechar, mas nós cancelamos o culto de quinta. Eu só mandei uma mensagem para os irmãos no WhatsApp, mandei a mensagem dizendo assim, olha, devido a essa epidemia do Covid-19, atendendo aos decretos, e visando o bem-estar das pessoas, nós estamos cancelando o culto de quinta-feira. Era só o culto. A gente não tinha determinado que não iríamos abrir a igreja por conta das aglomerações que nós queremos evitar. E eu só mandei a mensagem de cancelamento do culto e recebi de volta a mensagem de uma jovem de nossa igreja, falando assim, pastor, me passa o número da conta da igreja. Eu só falei o cancelamento, mas aquela moça, ela realmente me deu um grande exemplo e ela falou assim, pastor, me passa o número da conta da igreja porque eu preciso entregar a minha contribuição, o meu dízimo. E aquilo realmente falou muito alto ao meu coração por conta da responsabilidade que nós temos. Uma responsabilidade muito grande. Né? A igreja, ela vive das contribuições, mas eu acredito que nunca foi tão pesado, nunca foi assim tão... eu não sei se os irmãos conseguem compreender, mas que responsabilidade. Que responsabilidade que a gente tem de administrar o recurso que o Senhor manda à sua igreja. Então eu quero agradecer todas as pessoas, todos os irmãos que têm mandado mensagem, que têm feito a sua contribuição, que têm se colocado à disposição. Tenho recebido mensagens de irmãos falando assim, pastor, se precisar de fazer compra para alguém, pode contar comigo. Se precisar que leve alguma coisa para alguém, pode contar comigo. E isso realmente mexe com a gente. Então, que Deus continue abençoando você, abençoando a sua vida, a sua casa, onde quer que você esteja. Né? Nossos queridos que estão nos Estados Unidos, né? Nossos queridos que estão em Moçambique, nós temos a missionário Jamantino e a Lenice, e eles estão orando por nós em Guiné. A situação de lá é um pouco diferente daqui. Eles não têm casos de coronavírus em Guiné-Bissau, mas as fronteiras estão fechadas. Então, eles estão pensando sobre como será o abastecimento, porque muita coisa vem de fora. Senegal tem um caso, se eu não me engano, Moçambique tem alguns casos também, mas em Guiné-Bissau não temos casos. Dessa forma,
estejamos orando pelos nossos missionários. Temos orado também pelo pastor Olinto, que está em Macau, o epicentro de toda a situação na China, e ele tem nos falado de como tem sido difícil, né? Não pode ter reunião, saiu de casa, as pessoas ficam tirando a medida para ver se está com febre, é difícil de encontrar as coisas. Então realmente é uma situação que estamos todos vivenciando, e que o Senhor possa nos ajudar também. Mandar um abraço, pastor Alberto Rezende, grande amigo ali de Várzea Paulista, que Deus continue abençoando essa família. Amém? Pastor Alberto tem seu filho lá nos Estados Unidos, tem feito um lindo trabalho, Vida Church, e temos acompanhado, e com certeza nós também temos nos inspirado nesses nossos amigos, né? Fomos adolescentes juntos, e hoje cada um pastoreia uma igreja e a gente se inspira um com o outro. Que Deus continue te abençoando. Amém? Queria falar um pouquinho com você, mudando aqui de assunto, acerca desse período de quarentena. Que a gente pensa um pouco sobre o que a gente tem vivido. E eu ouvi uma palavra interessante hoje que nos fala acerca do que tem para frente, o que vai acontecer para frente. Então, por enquanto, a gente está passando tempo. Eu tenho visto algumas famílias, não, a gente está jogando um jogo, a gente está assistindo filme e tal, até a internet está sobrecarregada com o número de streamers, e tanta gente, acho que nunca apareceu tanta gente falando, e tanto conteúdo colocado na internet. Mas nós temos que prezar por algo que vai acontecer, que é a nossa saúde mental. No momento a gente está bem, mas pode ser que a gente comece a ter alguns problemas. Alguns especialistas não têm falado em depressão, mas falam em ficar deprimido, ou seja, ficar triste, entristecido. E para evitar que isso aconteça, eu tenho ouvido algumas dicas e eu queria transmitir para você isso. Primeiro, que você estabeleça uma rotina. Estabelecer uma rotina é imprescindível. Né? Não passe o dia todo dormindo, não passe o dia todo deitado, mas tenha horário para levantar, faça as coisas, estabeleça o que você precisa fazer, aproveite para realizar culto doméstico na sua casa de uma forma muito simples, muito simples. Né? Junta o pessoal, faz uma oração, lê um texto, cada um fala um pouquinho e depois termina. É muito importante que aproveite esse tempo com a família. Aproveita para você cantar juntos. Então, estabeleça rotinas. E essa rotina, ela não pode ser uma rotina só sua. Ela não pode ser uma rotina que fica só na sua cabeça. Porque uma rotina que fica só na nossa cabeça, ela é facilmente quebrada. Você facilmente deixa de fazer o que você estabeleceu que deveria fazer. Então é importante, para que você tenha uma boa rotina, você precisa ligar essa rotina a alguém. Você precisa estabelecer essa rotina com outra pessoa, para que essa pessoa possa te lembrar daquilo que você ficou de fazer. Uma outra coisa que eu achei muito interessante que eu vi hoje: estabeleça projetos. Estabeleça projetos que você não teria tempo para fazer se fosse num dia comum. Não só ler um livro, mas algo realmente grande e que você possa ter objetivo. É muito importante que você estabeleça objetivos. Ninguém consegue fazer alguma coisa simplesmente por fazer depois de algum tempo. Nós temos que ter objetivos. Então, se você não tiver um objetivo, você vai deixar de fazer essa atividade. É importante que você estabeleça uma rotina e que você
também tenha objetivos. O que a gente vai fazer? Vamos ter que pensar. E se a situação continuar do jeito que está, a gente vai ter que repensar algumas coisas. Então, é esse momento importante de nós repensarmos. Amém? Deus abençoe vocês. Nós vamos louvar a Deus com um cântico. Amém? Minha mamãe também está nos assistindo. E um beijo grande para minha mãe. Vamos louvar o Senhor. Amém? Bota para mim aqui o 291. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma paz
morte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos, como se eu estivesse na igreja, dizendo